A pergunta certo muda tudo. O meu nome é Gustavo Missura e este é Novamente, o podcast da Nova Americana Business School, para quem não quer ficar obsoleto sobre o impacto da inteligência artificial, tecnologia e comportamento no futuro dos negócios. Você pode assistir ou ouvir o nosso podcast pelo YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music e em outros populares agregadores de conteúdo em áudio na internet. Agradecemos desde já a todos que puderem fazer avaliações sobre o podcast na plataforma onde você estiver assistindo ou ouvindo esse episódio. Sua opinião é muito importante para a gente. Você também pode participar dos episódios do nosso podcast fazendo comentários nas plataformas onde você estiver assistindo ou ouvindo e também enviando mensagens e feedbacks por e-mail para contato@novamericana.com.br. Só lembrando, Nova Americana, tudo junto e com apenas um A. NOVAMERICANA.com.br. Eu estou com Anderson, Isabela e Murilo Missura mais uma vez para conversar sobre o tema desse episódio. Tudo certo com vocês, meus caros? Fala, pessoal. Tudo certo por aí? Mais uma vez aí nosso podcast novamente. Vamos para cima mais uma vez aí, um tema bem legal. E, aliás, Gustavo, Anderson, do nosso podcast anterior, o que nós recebemos de perguntas, hein? Cara, vamos ter que fazer mais alguns episódios aí só respondendo as perguntas dos nossos amigos. Boas. Boa tarde a todos que nos acompanham. E, por coincidência, né, o tema de hoje, né, a palavra-chave do tema de hoje, perguntas. Né? Muito bem. Então, em homenagem àqueles que tanto nos atenderam, nos assistiram, nos prestigiaram, nós temos aí um objetivo bem legal para o nosso episódio de hoje, que é mostrar, né, o valor do profissional que está migrando, né, de quem sabe responder para quem sabe perguntar. E aí fica aquela pulguinha atrás da orelha, né? Por que saber fazer perguntas pode ser a habilidade mais importante nesta nossa era da inteligência artificial? E agora, meus senhores, será que faz sentido isso mesmo? Ô Anderson, acredito que faz todo sentido e eu vejo isso, inclusive, como uma verdadeira evolução do que já acontece no nosso mundo há muito tempo. Só que agora nós temos acesso a ferramentas que nos trazem respostas muito mais rapidamente, né, com um nível de profundidade para que você possa encontrar exemplos diferentes, fundamentos diferentes, né, com uma agilidade também nunca vista antes na história da humanidade. Claro que na história até onde nós conhecemos, né, vai saber como era esse mundo antes do último registro que nós temos. Mas brincadeiras à parte, eu acredito muito que isso realmente é muito pertinente e é uma conversa que nós vamos precisar ter, inclusive, muitas e muitas vezes ao longo do tempo, porque eu estou percebendo, assim, ao longo desses últimos tempos, que está sendo cada vez mais necessário que nós todos estejamos melhor preparados com relação a qualquer coisa que a gente se proponha a fazer, apesar de ter tudo muito fácil, o acesso ser muito fácil à informação, ao conhecimento, porque não basta somente ter o acesso, a gente tem que saber como interagir com esse conhecimento todo, né, com essa informação toda disponível, para tirar melhor proveito dela. Eu não sei se vocês concordam com isso que eu acabei de falar, então eu gostaria até de ouvir um pouco de vocês aí, os pontos de vista relacionados a isso, que eu acho que vai ser um bom ponto de partida para a conversa desse episódio, de novamente desta semana. Eu como sou mais velho, vou tomar a frente do Murilo agora e vou me lembrar dos mais velhos ainda, que diziam, filho, né? Na verdade, os nossos avós, bisavós diziam, você precisa aprender a perguntar. Olha que interessante, né? Como as coisas retornam
claro que de uma maneira um tanto quanto diferente, mas o saber perguntar é de extrema valia, né? Saber realizar boas perguntas. Eu acho que isso faz todo sentido, né? Trazendo aí para a nossa realidade. E detalhe, né? Se todo mundo tivesse ali, ou se amanhã, se todos tiverem, melhor dizendo, acesso às mesmas plataformas, às mesmas inteligências artificiais, né? Digamos assim, o que vai diferenciar uma pessoa da outra, né? Quem que vai continuar ou seguir produzindo mais? Eu acho que essa é uma grande reflexão, que é algo importante aí que a gente tem também para os dias atuais, não é verdade, Murilo? Sim, Anderson, concordo plenamente, cara. Como você disse aí, os nossos avós, os nossos pais também, né? Todos eles nos ensinaram aí desde cedo, muitos, né? Outros não. E o importante é saber fazer a pergunta certa, né? Não adianta você só perguntar o por quê, por quê, por quê. Não. Se você quer saber algo relacionado a algum assunto específico, saber a pergunta certa para receber uma resposta certa também é o diferencial, né? Você faz uma pergunta genérica, vai receber uma resposta genérica. Se você já faz uma pergunta mais específica, a sua resposta, na nossa época agora da IA, vai ser muito mais assertiva, né? Cara, vocês acredito que vão gostar do exemplo que eu vou trazer agora, que está relacionado com isso, né? Eu não sou programador, né? Eu não escrevo linha de código, nada disso. E para você construir um aplicativo para que ele seja utilizado no telefone pelas pessoas, até certo tempo atrás aí, você tinha que ser programador, né? Ou contratar um programador para fazer para você. Eu, recentemente, me propus a criar um aplicativo com base nas ferramentas de inteligência artificial que nós temos hoje aí, principalmente os mais populares, né? ChatGPT, o Gemini do Google, o Claude da Anthropic e por aí vai. Eu comecei a fazer algumas experiências com elas, até que eu cheguei em um momento onde eu comecei a interagir, né, por meio ali das linhas de comando, os famosos prompts, com a IA e construir um aplicativo que eu estou testando no meu telefone e está funcionando. Então, assim, eu não sou programador e eu construí já um aplicativo funcional. Mas por que eu consegui fazer isso? Porque eu tenho também uma mínima noção que seja de como que funciona essa coisa de construir um aplicativo, de como que um aplicativo deve se comportar com relação aos inputs e aos outputs, né, que ele vai gerenciar, o que eu preciso que ele faça, né, como que eu gostaria que ele se comportasse, o que eu gostaria que tivesse de conteúdo nele relacionado ao aplicativo em si que eu estou pensando em construir ao longo do tempo. Então, não é porque tem a IA disponível que eu simplesmente cheguei lá e falei assim, ó, eu quero um aplicativo X, faz aí para mim. Não, não é assim, né? Eu preciso começar a interagir com essa IA, ou com várias IAs, muitas vezes, né, diferentes, para que eu consiga chegar num resultado que de fato seja satisfatório e algo que funcione, que resolva problemas. Porque também, se não for para isso, vai se tornar uma brincadeira qualquer, né? Você ficar interagindo com uma IA ali. Então, eu acredito que é um exemplo interessante para esse momento. Eu não sei se vocês, de repente, podem até compartilhar algo nesse mesmo sentido, de algum uso que vocês têm feito dessas ferramentas e que vocês estão observando resultados muito, muito bons e que fazem diferença no dia a dia de vocês, com base em você saber fazer as perguntas para essas ferramentas. O que vocês podem me dizer sobre isso? Cara, como você disse na parte dos aplicativos, Gustavo, concordo plenamente com você. Eu sei pouco, né, de programação. A minha formação também é focada na programação também, é formação acadêmica, mas eu não utilizo com tanta frequência como o pessoal que trabalha com isso diariamente, né? Mas, cara, antigamente você tinha que fazer tudo, como dizia na unha, né? No código ali, como você disse. Hoje, com as ferramentas de IA, fica muito mais fácil para poder criar um aplicativo, criar um site, criar um sistema em si, vamos colocar assim, né? Sabendo como perguntar para a IA, como você disse. E no caso de utilização, cara, eu uso muito a IA no meu dia a dia.
eu tenho ali as minhas campanhas que eu faço também do tráfego pago para a gente e tudo mais. Cara, tudo que a gente precisa ali, uma mensagem melhor escrita, algumas variações diferentes de legendas e tudo mais para o nosso dia a dia. Cara, aí ajuda demais, demais, demais. Porém, tem que saber perguntar para ela, que é o tema do nosso podcast de hoje. Se você faz uma pergunta mais genérica, vai vir um prompt, como você disse, né, genérico, vai vir uma resposta genérica. Se você já sabe ali informar para a IA, um prompt muito bem feito, bem estruturado, direitinho, cara, ela vai te entregar uma coisa maravilhosa, né? Eu acho que pegando o gancho do Murilo, e até o tema, né, do nosso podcast de hoje, é saber exatamente estruturar a pergunta. O que talvez muitos não tenham entendido e que diferencia aquilo que eu falei no começo, né? Que os antigos diziam, olha, você precisa saber perguntar. As perguntas eram mais curtas, porque as respostas também eram mais curtas, até porque o volume de informação também era bem menor, na verdade, no dia a dia. E aí o que acontece? Eu acho que a grande virada de chave, ou algumas destas viradas, né, de chave, digamos assim, elas estão, primeiro, descobrir qual é a pergunta que ninguém tem feito. Né? E para isso você tem que ter conhecimento. As pessoas acham que quem tem conhecimento é quem responde. Na verdade, quem muito tem conhecimento, né, quem tem muito mais conhecimento, é quem sabe perguntar. Emendando o que o Murilo falou, só que essas perguntas, trazendo para a realidade da inteligência virtual, elas precisam ter uma sequência lógica. E até uma coisa legal, um dia desses nós falamos sobre isso, né? Nós apresentamos inclusive para um grupo de mentorados que nós temos, um modelo ali universal de prompt. Olha o nome, modelo universal de prompt, porque existe uma sequência lógica, pelo menos para você startar a conversa sobre aquele determinado assunto que você quer. E aí, a partir dali, né, desse momento inicial, você já abastece, né, a inteligência artificial, seja lá qual for, a base que você está utilizando, com conteúdo muito mais satisfatório. Né? E aí, claro que dali para frente você vai descobrindo, né, vai alimentando com respostas, como eu disse agora no comecinho dessa minha frase, com coisas que as pessoas talvez não imaginassem. O que ninguém perguntou? E aí onde vem a grande novidade, onde vem as descobertas, onde você consegue, como o Gustavo mencionou, ter um resultado extremamente satisfatório, né? Porque ela vai te entregar algo extremamente valioso, positivo e funcional. Né? Mas Ô por quê? Anderson, Você soube estruturar. sem dúvida. E você falando agora tudo isso, me fez lembrar de um modo, digamos assim, que eu tenho utilizado essas ferramentas, e elas têm me trazido coisas muito interessantes com relação a isso que você citou, de encontrar perguntas que ninguém está fazendo, sabe? O que eu tenho feito? Eu, antes de pedir qualquer coisa diretamente para uma IA, eu começo a conversar com ela e pedir para ela me retornar perguntas, muitas vezes, que ela considera pertinentes, antes de a gente decidir como fazer alguma coisa, né? Seja o que for que eu estou utilizando essas ferramentas, eu começo desse jeito atualmente. E essas IAs, elas têm bases de conhecimento enormes, né? E elas conseguem acessar esse conhecimento todo, mesmo ele sendo enorme, muito rápido. Então, se você começa uma interação com uma IA, né? E você sugere a ela, eu quero que você me ajude a pensar em como não estão fazendo determinada coisa, porque eu quero fazer diferente. Eu quero ter um resultado extraordinário, muitas vezes, né? Porque eu não estou conseguindo chegar nesse resultado que eu quero, só que eu já estou fazendo algo muito similar ao que tem sido feito no mercado, e eu não estou conseguindo chegar onde eu quero. Então, eu imagino que seja uma boa ideia seguir um caminho um pouco diferente. O que você pensa disso? Você perguntando para a IA, né, eu digo. Então, ali começa uma troca de ideias interessante, e além de você fazer um uso dessa maneira como eu estou falando agora, uma outra coisa que é muito legal de você fazer é você colocar uma instrução específica numa IA que você estiver utilizando, seja um chat GPT ou Claude, né, qualquer um deles,
colocar uma instrução específica de como que você espera que ela se comporte com relação a você, as conversas. Inclusive você que está ouvindo ou assistindo isso daqui, se você quiser uma sugestão de como colocar uma instrução dessas, envia uma mensagem para a gente, pelo Instagram, pelo WhatsApp, pelo nosso site, onde você quiser. E pode me falar, Gustavo, envia para mim a sugestão que você comentou no podcast, de como que você tem utilizado, né, uma instrução específica para a IA se comportar e te trazer as respostas que você deseja. Por que que eu estou dizendo isso? Se você não coloca nenhum tipo de instrução, essas ferramentas, em geral, elas foram treinadas, né, por quem as comanda de verdade, para que elas sejam extremamente bajuladoras com relação a você. Ela sempre vai concordar com você, dizer que você está certo, né? Vai ficar paparicando você. Agora, quando você coloca uma instrução para que ela seja, para que ela haja, melhor dizendo, de uma determinada maneira, tá? Pode ser até que você comece a receber respostas que você fale, caramba, cara, que bordoada que eu tomei aqui dessa inteligência artificial agora, tá? Só que assim, é isso que vai fazer você evoluir de verdade no uso de uma ferramenta como essa. Não vai ser ela ficar tipo aparicando, tá? Se você tiver errado e você tiver treinado a IA para que ela fale que você está errado e ela te mostre por que você está errado, de maneira com fundamentos, né, reais, cara, isso é excelente para você. Você vai aprender, você vai evoluir de fato. Então, eu tenho feito uso dessas ferramentas já há algum tempo, com instruções nesse sentido, e mais recentemente um pouco, como eu falei um pouquinho antes, eu estou buscando mais conversar com elas antes de pedir algo diretamente, para a gente chegar até um ponto onde a própria inteligência artificial vai falar, cara, chegamos aqui aonde você queria, né? O jeito que a gente pensou realmente agora está de acordo com a ideia principal do que você quer fazer e por aí vai. Certo, Anderson? Com certeza. O que ela não vai substituir, né, a IA de maneira alguma é o pensamento humano. Então, a gente tem até uma frase interessante que é assim, a IA ela pode até ter democratizado ali as respostas em dados momentos, em dados assuntos, ela vai trazer uma série de padrões de respostas, mas uma coisa que ela não democratizou ainda é o pensamento humano. Então, isso tudo, essa conversa inicial, ela tende só a enriquecer, a valorizar o retorno de tudo aquilo que você pede para ela. Então o ponto de partida, que é esse pensamento humano, ou essa troca, né, você pedir para que ela te questione também, ou você fazer com que ela te devolva, não somente essas respostas padronizadas, de certa forma, isso só tende a melhorar ainda mais a qualidade daquilo que você espera, daquilo que você busca, daquilo que você pretende criar com o conteúdo que ela vai te entregar. Então, Sim. acho que isso é extremamente importante. Sim, sem dúvida, né? E olha que legal, algumas coisinhas que nós colocamos até no nossa pauta, né, nesse episódio de hoje, que desde que nós somos pequenos, pessoal que nasceu ali até o final dos anos 90, principalmente, né, viveu muito isso na escola. A escola sempre fazendo perguntas, por exemplo, qual é a capital do país X? Quantos são 7 vezes 8? Quem descobriu o Brasil? Respostas, assim, muito objetivas para essas perguntas você poderia dar, que elas estariam certas. Mas raramente a escola, ela acabava, pelo menos até um tempo atrás, né? Inclusive, se alguém tiver nos ouvindo aqui e for um educador que está atuando em escolas tradicionais regulares, eu digo, primário, ensino fundamental, né, colegial, esse tipo de coisa, não sei nem se esses termos são usados ainda hoje, hein, gente, me perdoem se não for. Mas, se você tiver experiência com relação a isso e quiser compartilhar com a gente, traz para nós, que a gente vai ficar muito feliz, inclusive, de saber, né, mas o que eu não percebia muito no tempo que eu estudava, particularmente falando, né, a escola não me ajudava a questionar mais muitas coisas. Muitas coisas eram entregues ali como verdades absolutas, né? E aquilo ali acabou, é daquele jeito e ponto final. Será que realmente é sempre assim? Será que existe uma solução diferente para um problema determinado? Mesmo em ciências exatas, como a matemática, a gente tem diferentes maneiras de fazer cálculos
tá? Para chegar na resposta certa. Às vezes você tem cálculos que são extensos pra caramba, tomam um tempão, né? E o mesmo cálculo poderia ter sido de uma maneira muito mais feito, melhor dizendo, de uma maneira mais enxuta, para chegar no mesmo resultado. Os dois estariam certos. Mas o que o mercado recompensa num caso como esse, né? O mercado recompensa quem faz perguntas que muda jogo. E você, por exemplo, fazer uma empresa economizar tempo num processo que ela determina, que ela segue, tá? Para chegar num resultado tão bom ou ainda melhor do que ela já chega, isso vai fazer você se destacar e ser visto até, né, como um profissional ainda melhor, né? Eu vejo por esse lado, sabe, Anderson, Murilo, tudo isso que a gente está começando a falar, começando já não, né? Já faz alguns minutos que a gente está conversando, mas tudo isso que a gente está falando, eu vejo por esse lado, de que a gente tem que buscar, muitas vezes, alternativas que sejam mais eficientes para resolver os problemas que a gente está enfrentando. Você sabe que tem uma questão interessante em relação a isso que você falou. Já faz muitos anos, inclusive, eu apresento isso para alunos de universidade. Não é? Uhum. Esse ano eu completei 30 anos que eu entrei pela primeira vez em uma sala de aula para lecionar marketing internacional e marketing aplicado ao turismo. Olha que coisa legal. E de muitos anos para cá, alguns alunos com uma certa estranheza não entendiam porque eu virava para eles e falei assim, agora é hora de vocês perguntarem. Eu quero que cada um me entregue 2 perguntas sobre o tema tal. Na semana seguinte, elaborava ali, porque infelizmente a gente tem um processo, em alguns momentos, um tanto quanto arcaico, que nós temos que avaliar os alunos, ainda em algumas situações, por prova, né? Sendo que a avaliação ela é contínua, assim como a IA, né? A troca é contínua. Quanto mais você interage, melhor tudo fica. E eu pedia para eles isso. Então, que fique a lição aí, quando alguém pedir para que você elabore uma pergunta, saiba que se você sabe perguntar, é porque você sabe responder, porque você só elabora uma pergunta, né, em grande parte das vezes, num caso como esse, dentro de uma sala de aula, Sim. com base num conhecimento. Você fala, bom, eu domino essa informação, eu sei que a resposta é essa. Bom, como é que eu transformo agora isso aqui numa pergunta, para que a pessoa me responda isso que eu quero? Né? E isso é um exercício muito legal e as pessoas sempre estranharam, porque eles acostumaram somente a responder, não acostumaram perguntar. Né? E a turma acha maluco isso, porque você fala assim, caramba, eu tenho 30, 40 perguntas, e aí ele fala, mas como eu vou saber o que o outro perguntou é? E a troca, e a integração? Fica Sim. subentendido, né? É outra Sim. coisa que eles têm que ter. Então, essa integração é o que a IA pede. E como é que a IA pede para... Como é que você se integra? Como é que você interage com ela? Perguntando. Perguntando. Então, parece ser óbvio, né? Mas o óbvio precisa ser dito. Sempre. Então, é engraçado como é importante essa coisa de saber perguntar, saber estruturar. E detalhe, se a gente continuar nessa viagem no tempo, né? Grandes empresas que desenvolveram grandes produtos começaram como, Gustavo? E aí? Cara, Grandes você. empresas, né? Cresceram com o quê? Se você pegar a origem mesmo, como você acabou de dizer, de qualquer negócio praticamente, eles começaram identificando algum tipo de necessidade ou de dor que foi identificada no mercado, e ali, a partir daquele ponto, começaram a desenvolver soluções, né? A Netflix, por exemplo. E se ninguém precisasse devolver um DVD que a pessoa tivesse alugado ou que ela precisasse estar com aquilo à disposição para assistir quando ela quisesse, né? E olha que legal, né, Anderson, como que as coisas vão acontecendo. Esse tipo de questionamento, ele tem que acontecer num momento do tempo também, onde é possível você tornar realidade uma ideia. Porque não adianta você ter uma coisa, né, hoje na tua cabeça, muito à frente do tempo. Pode até ser uma ideia espetacular, genial, mas se ela não puder ser operacionalizada atualmente, não adianta, né? Uber é outro exemplo. De repente uma pessoa perguntou assim: e se qualquer pessoa pudesse chamar um motorista pelo telefone, pelo celular, tá?
Por que não? Houve um momento do nosso tempo, né, onde isso começou a ser possível. O Airbnb é uma outra empresa também recente. E se as pessoas alugassem as suas próprias casas, né, para outras pessoas que queiram ficar hospedadas em algum lugar? O próprio Google, né? O que levou à criação do Google? Lá no final dos anos 90, a internet começou a se popularizar, cada vez mais um volume de informações maior começou a ficar disponível para todo mundo, e alguém pensou, eu preciso organizar toda essa informação para as pessoas que procurarem alguma coisa na internet, para que elas possam encontrar coisas de qualidade aqui, né? Porque senão, imagina, é procurar agulha num palheiro gigantesco. A própria Apple, antes de lançar o primeiro iPhone, com certeza alguém se perguntou, e se o telefone fosse uma tela inteira, praticamente, né? Nos primeiros modelos ainda tinha um botão ali na frente, o botão home, né? Mas hoje em dia, no momento da gravação desse episódio especificamente, o telefone, a parte da frente dele é uma tela inteira de muitos fabricantes, não só da Apple, né? Mas tudo começa com alguma pergunta, de fato, que muitas vezes, inclusive, pode ser que seja uma pergunta que alguém olhe e fala, meu, que coisa estranha, né? Que modo esquisito de se pensar, mas existindo essa congruência, digamos, né, de você fazer essa pergunta num momento do tempo onde é possível tornar realidade aquilo que você está imaginando, coisa começa a acontecer. Não é isso, Anderson? E o mais interessante é assim, que as pessoas precisam ter em mente é que provavelmente não tem fim. O que eu quero dizer que não tem fim? O processo de evolução é impressionante como ele é contínuo, né? Independente do tempo. Fazendo só mais um gancho, ninguém pediu para que uma grande empresa, né, sem citar nomes aqui, fosse bater na porta dela e falasse assim, ó, você quer fazer sua caminhada, você quer fazer sua corrida na rua e ouvir música ao mesmo tempo? Os caras criaram o Walkman. Puta, você colocava aquela fitinha cassete. Aí falaram, fitinha cassete, mano, não é legal. Pô, o cara tem que rebobinar, tem gente que nem sabe o que é rebobinar, né? Aí criaram o Discman. Aí, putz, a Apple vem e faz o quê? O iPod, né? Não, o iPodzinho. Sim. E hoje? Cara, você tem o seu telefone, que você tem tudo, você ouve a tua música, você ouve notícia e põe um fone sem fio. É. E você não só caminha, como você corre, como você treina na academia e por aí vai. Não é? E você atende aí no telefone ali com o relógio, falando ali. Então, quer dizer, sempre essas perguntas aconteceram. O que eu posso fazer para melhorar tal coisa? O que eu posso fazer para proporcionar? Né? Olha só, as perguntas ao longo do tempo, elas sempre vão fazer parte desse processo evolutivo. Sim. Aproveitando aí o gancho do que vocês disseram, como o Gustavo disse, né? No caso da Netflix ali, tudo conforme a evolução da internet e tudo mais, né? A pergunta da Netflix, que o Gustavo disse, foi uma coisa bem legal. Se a Netflix pode ter tido essa ideia, sabe quando? Lá atrás, nos anos 90. Mas como a internet era discada, não tinha como eles fazerem o que eles fazem hoje com uma internet lenta. Mesma coisa, o Uber também. O Uber pegar e antigamente ter essa ideia já com telefone de teclado. Não dava para o cara pedir, não existia aplicativos. Eles poderiam estar com essas ideias muito à frente do seu tempo. Um outro gancho que o Anderson disse também ali, do Walkman, do Discman, depois do iPod. Hoje nós temos em um aparelho, que é o celular, nós temos uma câmera fotográfica e filmadora, música, nós temos tudo dentro de um aparelho só. Antigamente o cara ia sair para correr com um Walkman, com não sei o quê, com o seu cara saía com uma mochila praticamente cheia de coisas, né? Hoje é tudo num aparelho só, que é o smartphone, que é a ideia que o Steve Jobs teve quando ele fez o lançamento do iPhone. Ele até fala lá, cara, ele mostra os celulares que existiam antigamente com vários botões para você digitar ali, escrever um texto, uma mensagem, alguma coisa. Hoje, se for tudo na tela, se for tudo touch, cara, revolucionou de uma forma absurda, né? Absurda. O que tá claro, acho que pra gente, né, é que a inovação, ela na grande maioria das vezes, né, ou seja, quase sempre,
ela nasce de uma pergunta, né? E às vezes aquela grande empresa, ela começa com uma pergunta. A própria empresa, não só um produto, um serviço, mas a própria empresa às vezes nasce com uma pergunta que supostamente pode parecer estranha. E aí eu queria que vocês também, né, trouxessem aí para o nosso público como aprender a fazer as melhores perguntas. Isso é legal, acho que é bacana a gente tocar nesse assunto nessa nossa reta final do episódio dessa semana do podcast, porque vira um exercício prático, né? Como que a gente pode aprender a fazer perguntas melhores mesmo. Então, quando você for, por exemplo, interagir num LLM da vida aí, um GPT, o Gemini, Claude, etc., em vez de perguntar para ele como fazer, né, troca pelo seguinte: por que a gente faz tal coisa desse jeito? Será que existe um jeito mais eficiente de eu fazer isso para chegar num mesmo resultado ou num resultado superior que seja? Pô, de repente tem. Usa essa potência, toda essa capacidade que a IA tem para trazer para a gente algo com muita rapidez em favor de você mesmo ou do teu negócio, nesse sentido. Né? Uma outra coisa que você pode perguntar, de repente, para um segundo, terceiro, quarto momentos, dependendo da resposta que a IA te traz, né? Por que a gente está assumindo que tal coisa deve ser feita desse jeito? Sabe? Questiona. Você tem que ser perguntador. Tem muita gente que, infelizmente, o próprio ser humano ele vai inibindo as crianças, falando algo do tipo, sai para lá, você é muito curioso, né? Para de perguntar. Cara, pelo contrário, estimula a criança a perguntar mais. Quanto mais essa criança for perguntadora, mais inteligente, quando ela for adulta, ela vai parecer ser, tá? Se você ficar retraindo demais a criança, tadinha, ela vai crescendo, inclusive, né, e colocando-se assim na cabeça dela, colocando na cabeça dela. Cara, eu acho que eu não devo ficar perguntando, né, porque eu vou incomodar a pessoa. Aí, quando a pessoa se torna adulta, ela fica até com medo de falar com os outros, né? Aí acaba acontecendo um montão de problemas que quando você vai começar a ver a razão disso tudo acontecer na vida adulta, tá justamente lá quando ela era criança, né, na infância dela, ela foi, em vez de ser estimulada, né, ela foi desmotivada a fazer perguntas, né? Então, sei que às vezes quem é pai, quem é mãe, a gente também é, né, Anderson? E você tem coisas para fazer, tem um montão de afazeres, né, para realizar as tarefas, e fica sem paciência, mas tenta não ficar sem paciência. Tenta estimular sempre os pequenininhos aí para que eles continuem sendo perguntadores, né? Uma outra sugestão, Anderson, nesse sentido aí, para você fazer para uma IA, pergunta para ela, né? E se fosse exatamente o contrário que eu fizesse do que você está sugerindo? O que aconteceria? Será que o resultado seria também exatamente o contrário? Nem sempre. Às vezes pode ser que não. Aí, às vezes, de um resultado parcial dessa pergunta, você envereda por um caminho um pouco diferente ali, que vai fazer mais sentido depois, para chegar num resultado final superior, tá? Outra pergunta interessante. De repente você está lá conversando com a IA, papapá, não sei o quê, né? Pergunta para ela, o que aconteceria se eu tivesse que resolver isso que a gente está conversando agora com metade do orçamento que eu tenho para resolver só? Vamos supor que eu tenho 100, né? E se eu tivesse só 50? Será que eu conseguiria resolver com 50? De repente você encontra uma maneira de fazer algo acontecer como deveria acontecer, gastando até menos dinheiro. Porque a IA vai buscar alternativas para você. Se você não perguntar isso para ela, ela não vai simplesmente tirar do nada. Pode ser que você faça uma pergunta, né, num primeiro momento, eu preciso fazer tal coisa, como faz? Aí ela vem te dar uma resposta. Será que é só essa resposta que existe para isso que você precisa fazer? É isso que a gente está falando aqui hoje, tá? Eu preciso saber quais são outras alternativas, outros caminhos que eu posso seguir, como ser mais eficiente, como ser mais econômico, como ser mais sustentável, e por aí vai. E uma última sugestão aqui, Anderson, acredito que também vai ser válida, né, nesse contexto. Sempre termine até reuniões que você for fazer na tua vida,
Não só conversas com IA, né? Mas pergunta assim, qual pergunta ninguém fez hoje a respeito disso que a gente está falando aqui? Porque às vezes você conversa e vai saindo ali um montão de coisas, né? Mas procura terminar com uma dessa. Não precisa continuar a reunião por mais tempo, se não for necessário, né? Ou se não for também possível. Mas faz uma pergunta dessa, porque de repente vai sair um insight legal a partir disso. Uma coisa legal também, Desculpa, cara. Murilo. Desculpa, Anderson, do que o Gustavo disse aí também, quando você está conversando com uma IA, se você faz as perguntas para ela ali, cara, as sugestões do Gustavo são excelentes. Porém, também, na IA, mesmo você fazendo algum tipo de perguntas, ela vai puxar as informações do banco de dados ali, ela vai fazer uma pesquisa mais rasa na internet. Tem opções de você colocar na IA uma pesquisa mais aprofundada, onde ela vai procurar em outras fontes também, não assim, por exemplo, em 2 sites de informações. Deu uma travada do Murilo aí, Anderson? Ou foi impressão minha? Eu acredito que sim. O Murilo deu uma paradinha aqui no tempo e no espaço. Infelizmente, aconteceu Até melhor. um problema técnico. Você deu uma parada no tempo e no espaço, Murilão. Sumiu aí tudo. A internet deve ter dado uma travada O aqui. finalzinho só. Sim. Não, só para encerrar, né? Que se você faz a pergunta certa para a IA e pede para ela fazer uma pesquisa mais aprofundada na internet, ela vai te trazer outros resultados até melhores, porque ela vai te trazer vários resultados diferentes que ela encontra na internet. Né? Não se apaixone pela primeira ideia, logo, no nosso caso aqui, não se apaixone pela primeira resposta, né? Sim. Não se sinta acomodado com isso. E é uma coisa interessante, né? A gente fala, faz muito tempo que a gente fala sobre isso. Não tem aquela frescura, não tem aquela coisa, gerou discussão. Isso até entre as pessoas. Quanto mais você se deparar com pessoas que questionem, agradeça. Porque o questionamento ele é de um valor inestimável, né? Como o Gustavo falou na escola, a gente precisa aprender, as pessoas em geral precisam aprender a valorizar aquele que questiona, aquele que é inquieto. Porque o que está quieto, está ali, ele acomodou, tá bom, passivo, e não é assim. A mesma coisa acontece com a IA. Questione, interaja. E aí, tem uma pergunta final, que eu deixei anotado aqui, mas que ao mesmo tempo, eu acho que ela pode servir como uma reflexão também. Se todas as respostas do mundo, né, estiverem ali disponíveis em segundos, qual será o verdadeiro valor de um profissional? O verdadeiro valor do profissional vai ser fazer perguntas que ninguém teve coragem de fazer antes, ou que ninguém soube como fazer antes. No meu ponto de vista é esse, tá? Meus amigos, é dessa maneira então que nós encerramos mais um episódio de Novamente, o podcast da Nova Americana Business School. Queremos agradecer a você que chegou até aqui com a gente e aproveite para colocar nos comentários onde você estiver ouvindo que você chegou até o final de verdade conosco, de mais esse episódio do nosso podcast. Combinado? Até a próxima e nos vemos no futuro. Muito bem, e não tenha medo, pergunte o que quiser para nós. É isso aí, galera. Muito obrigado a todos.